Alô você! Estamos aqui mais uma vez no meu querido podcast. Ambiente onde temos a oportunidade de bater um papo com pessoas legais sobre assuntos interessantes e relevantes de Irecê e região. E hoje nós temos aqui uma querida amiga, né, uma parceira profissional, Clécia Mara Lopes, mais conhecida como Clecinha, geóloga, consultora e empresária do ramo. Seja muito bem-vinda, minha querida. Muito obrigada, Breno. E o que é o nosso objetivo hoje? Hoje a gente chega aqui, Clecinha veio com a oportunidade de a gente contar para vocês um pouco mais da história da geologia da região de Irecê. Para aqueles que não sabem, eu sou engenheiro de Minas, né? Clécia, ela é geóloga com pós-graduação em geotecnia. Inclusive, durante o processo de conclusão de curso, a Clecinha teve a oportunidade de fazer, né, um trabalho dentro lá da fábrica da RM Mineração, identificando a questão da tectônica, né, do maciço lá da empresa. Da formação, né? Na verdade, o que eu fiz foi o mapeamento, né? Da área em que a pedreira tem a concessão de lavra, na ANM. Então, foi um projeto de reavaliação, né? Da reserva, que eu tive a oportunidade de fazer. E quando eu fui chamada para fazer essa reavaliação da jazida, eu fiquei tão empolgada quando eu vi a mina, né? Que eu já tinha ouvido falar da geologia de Irecê na faculdade, mas era a primeira vez que eu estava em Irecê com o olhar de geóloga. E aí E tendo a oportunidade de trabalhar com uma referência do meio, que é o Mário Monteiro. já mais recente, né? E aí foi fantástico, assim, foi muito bom fazer o mapeamento, me deu uma noção do que são os carbonatos. Os carbonatos, assim, é um mundo. São rochas que a gente generaliza, né, como rocha carbonática, mas na verdade são vários tipos de carbonato, né? Essas rochas contam a história da Terra no aspecto do ambiente, né? O ambiente terrestre. É interessante que quando você começa a falar de geologia, então a gente está falando aqui de 4,6 bilhões de anos. Então, a escala geológica perante a escala do ser humano, né, digamos assim, a gente é um pedacinho do processo quase irrisório dentro do processo do quanto tempo se demora para poder se evoluir esse contexto. E aí, quando a gente fala no que tange a nossa região de Irecê e região do Chapada Diamantina, a gente está falando aqui em algo na tarde de 1 bilhão de anos atrás, né? Então a gente começa a entender o que aconteceu aqui. Agora, uma coisa interessante, Clecinha, que durante quando a gente começa a bater um papo sobre geologia, são muitos termos técnicos, né? E aí acaba dificultando, né, o entendimento de uma pessoa que não conhece os termos técnicos da geologia para entender o que foi aquilo. Então, nosso objetivo hoje é fazer o quê? É desmistificar isso aí e tentar apresentar para vocês de maneira simples, né? E através de algumas amostras, né? No que vem a ser, né? Como foi essa evolução, né? Da tectônica e da geologia aqui na região de Irecê. Então, aí eu vou inclusive lhe pedir uma coisa. Sempre que eu falar uma palavra que você sabe que é técnica, às vezes é automático, né? Até sem perceber. Então eu vou e tento explicar de outra forma, certo? Então, a nossa região, né, a microrregião de Irecê, ela, coincidentemente, ela faz parte de uma porção geológica que é chamada de Bacia de Irecê, né, a Bacia Carbonática de Irecê. Ela tem os limites dessa bacia, que é o que Breno falou que começou a ser formada em 1 bilhão de anos atrás, 1 bilhão a 0,85 bilhões de anos atrás, ela abrange todas essas regiões aqui vizinhas, né? Ela tem limites em Jussara, Morro do Chapéu, o Ibaí do outro lado, Xique-Xique, e embaixo, para sul, né, Iraquara. Então, toda essa porção é a bacia de Irecê. E tem também algumas regiões que tem também pedaços, partes assim, que também são da bacia de Irecê.
Para começar, até para eu ir me familiarizando com os termos, com termos mais populares. Ó, primeiro, o que você lembra isso aqui? Se você não sabe nada de geologia, mas você olha para cá, você é do sertão, você olha para cá, o que é que você lembra? Aí você vai olhar aquela terra seca que teve o processo de, né, de choveu demais e aí gerou aquele processo erosivo e ficou aquele secou, que ela esturricou, ficou parecendo, né, Rachou. exatamente. Então, isso aqui a gente vê muito, né? A gente que é daqui do sertão, que anda nas roças, a terra, quando fica muito tempo sem chuva, seca mesmo, racha mesmo. E com a rocha não é diferente, porque o solo, ele é filho da rocha, né? A mãe do solo é a rocha. Então, o que o solo mostra é o que ele herdou da mãe. A aparência, né? As propriedades, essa parte, como ele se mostra, né? A cor tem a ver com os elementos, né? Que tem na rocha. Então, a mesma coisa. Por isso que o solo da nossa região ele é tão rico diante de vários Exatamente. depósitos que a gente vai chegar lá. Vamos chegar. Vai dar tempo de falar tudo. Então, aí, essa rocha aqui, ela representa uma facies. Facies, a gente chama na geologia, mas ela quer dizer um período do tempo em que o ambiente era seco, né? Antes de virar um deserto, o lugar que a rocha estava sendo formada, isso aqui ainda era lama. Ainda era uma lama, a lama carbonática. E aí o mar regrediu, né? Ficou um ambiente mais quente, mais seco e tal. O mar. Eu não falei que, para começar, que eram rochas marinhas. As rochas carbonáticas. Voltamos lá para trás. E o Vamos sertão voltar. vai virar mar, mar vira terra. E é verdade, geologicamente falando, nós estamos num ambiente deposicional marinho. Pois é, esse aqui já foi mar. Então, quando a pessoa falar que Antônio Conselheiro estava certo, ele estava certo. Então, o mar virou sertão. E virou sertão tanto nessa época que formou a rocha, como agora que a gente está vivendo agora, né? Isso aqui já era um mar, e agora estamos aqui vivendo nós no sertãozão baiano. Então, essa aqui é uma estrutura que a gente chama de gretas de ressecamento. Né, eu vou falar esses nomes porque quem tiver curiosidade pode pesquisar depois, né, para ver melhor. E outra coisa, quem tiver alguma curiosidade sobre algum termo, né, de alguma coisa, de algum contexto que foi comentado aqui, chega lá embaixo nos comentários e observa e fala assim, não entendi, a Clecinha vai estar lá, vai poder dar apoio e responder para não deixar ninguém no vácuo. No que eu e puder. Se ela deixar, eu aperto a mente dela. Então é isso. Para falar a verdade, para eu me lembrar da ordem cronológica, né, vou começar falando da formação daqui da bacia. Na figura da formação salitre, né? Técnica, por favor, formação salitre. Que é uma coluna, uma tabelinha que mostra no tempo a progressão que foi esses ciclos, né, e os ambientes. Então, a gente tem assim, eu não vou entrar muito em detalhes, é só para a gente ter uma noção. Vocês estão vendo que esse processo de formação, né, esse mar, reparem, assim como você está ali na praia, né, a onda vai e vem, a onda vai e vem, vai e vem, a mesma coisa acontece na escala de tempo geológico, que é o mar invadir os continentes e também o mar regredir, deixar tudo deserto e ressecar o próprio material, sedimento marinho, né, que formou. Então, aqui na bacia, ele teve 2 períodos transgressivos, que quer dizer, o mar transgredir quer dizer que o mar invadiu o continente. E entre os dois, um período regressivo, ou seja, tudo na vida é um ciclo, né? Ou seja, quando a gente fala num período transgressivo, a gente está falando que foi um período onde o mar ele invadiu, né, o continente e aí ele ficou durante um período. E dentro desse período houve processos deposicionais através de formações geológicas, né? E esses processos, por exemplo, a gente está falando quando a gente fala aqui, por exemplo, do fosfato da Galvani, a gente está falando aqui dos estromatólitos algais, né, que foram, né, sedimentos de estrutura
né, marinha. Isso, aí já pronto, então aqui a gente tem uma amostra do mar, quando o mar regrediu, que ficou seco. Aqui a gente já tem uma amostra do ambiente marinho mesmo. Essa foi formada, acho que é melhor virar, se bem que tanto faz, é bom ver até em 3D. Essa amostra é bem bonita. Essa é uma amostra de fosfato supergênico. Que acho que eu acredito que a gente pode até chamar de fosforito, que é quando o mineral tem um teor alto, né? E aqui da Galvani tem um teor bem bacana. Uma observação interessante, eu tive a oportunidade, na época de estudante de engenharia de Minas, de fazer o meu trabalho de conclusão de curso na Galvani. Então, na Galvani, o meu trabalho de conclusão de curso foi a avaliação da pilha 4, que era uma pilha de resíduo que foi mantida, digamos assim, que foi deposicionada através do processo de concentração a seco, juntamente com a barragem de rejeito, e fazer um processo de blendagem, com o objetivo de otimizar o processo fabril e reaproveitar o material da barragem junto com a pilha 4, encaminhando o material homogeneizado dentro do processo de flotação e, a partir disso aí, aumentar a vida útil da jazida. Acabou não sendo implementado de maneira total, né? Mas aí Clarendão era o camarada que ele tocava a fábrica nessa época. E era interessante que ele falava assim, não, quando eu precisava do minério no teor que eu queria, meu irmão, era só pegar aqueles mapinhas que você deixou lá na sala que eu já ia bater em cima. E foi muito interessante isso, porque hoje, Clarindo é o encarregado da fábrica, né? Está lá comigo hoje tocando toda a parte de produção e manutenção, né, na RM Mineração. Clarindão, cheiro, meu lindo! Mas assim, desculpa, continue, minha querida. Então, isso aqui, gente, isso aqui quem é da biologia pode lembrar, é o estromatólito, né? O estromatólito, ou rocha estromatolítica, o que quer dizer? São lito, rocha, estroma, né? Vem de estroma, de camadas, né? Então, isso aqui é como se fosse... Um coral. É como se fosse um coral, é o ambiente de mar raso, né? Com luminosidade. Reparem, essa daqui, ela só teve esse lugar para a vida, né? Para a vida prosperar, porque aqui isso aqui, um professor meu costumava dizer na faculdade, que inclusive foi meu orientador, Carlson, você conheceu. Sim, professor Carlson. Ele falava que a cianobactéria é a verdadeira Eva, porque são as primeiras formas de vida registradas aqui no planeta, né? Então, e ela é como se fosse a mãe, né? Foi a partir dela que a vida prosperou. O que ela fez? Esses estromatólitos, eles são tão incríveis, sim, e eles existem há muito tempo antes da bacia de Irecê, né? Sim. Eles existem há 3, se eu não me engano, 6 ou 8 bilhões de anos que eles começaram a existir. Inclusive, eu tenho uma amostra de Jacobina, que é de 3,8 bilhões de anos, do mesmo estromatólito também. Uma observação interessante com relação a esse estromatólito. Mas não com fosfato. Por exemplo, Irecê já foi extraído lá atrás pela Galvani. Foi extraído, beneficiado, essa é uma reserva do que chamava-se do fosfato primário. Né? Desculpa, E aí foi feita uma avaliação, né, do supergênico, desculpe. Então, por que o material supergênico? Esse material ele era extraído sem a necessidade do desmonte de rocha. Era feito um desmonte a frio só com a escavadeira hidráulica. Então ele parecia um cascalho. É uma formação rasa. Assim como o chumbo e o zinco também. O que vai acontecer, a diferença é que agora, por exemplo, a Galvani, ela retorna para o território de Irecê, mas não necessariamente, porque essa primeira camada já foi, que era os estromatólitos através do fosfato supergênico, mas agora vem o fosfato primário, que é um depósito 50 vezes maior do que o depósito, quando a gente estava falando de 3,9, 3,5, 3,6 milhões de toneladas desse minério, do outro a gente está falando de uma realidade muito maior do que tanto isso. E vai trazer Irecê de novo agora para uma realidade de investimentos de milionários na área de mineração, né, no contexto da parte de fosfato. Isso mesmo, exatamente. E a importância, porque assim, sempre que eu vou falar de geologia,
É o assunto que eu mais gosto de falar, é geologia. Mas o que eu acho mais importante é a gente dizer para que serve isso, né? Então, entender sobre os estromatólitos, né? Nesse caso daqui de Irecê, que tem a mineralização de fosfato, ele é importantíssimo para fertilizante, né? Porque nós somos muitos nesse planeta. A gente precisa comer. Verdade, a gente tá falando aqui só de estromatólito, tem a galera que fica, pra que porra serve esse estromatólito? Então, justamente, esse mineral, a partir do momento do seu processo de beneficiamento, aí é onde entra a engenharia de Minas. A geologia, até para poder fazer um contexto legal no que tange a isso, o engenheiro de Minas ele pega algumas cadeiras de geologia, com o objetivo de entender a linguagem que vem do geólogo, que é um profissional que ele se dedica de maneira plena ao contexto da identificação do depósito com as suas prioridades e com suas peculiaridades. O engenheiro de Minas ele vem com o objetivo de otimizar o processo de beneficiamento desse bem mineral, para você, a partir dele, você extrair o que tem de material mais específico. Uhum. Então, o fosfato supergênico, a partir do processo de beneficiamento, de extração do P2O5, isso se direciona através a Galvânia, por exemplo, ela encaminha daqui para a Paulínia, né, e Luiz Eduardo, e ainda dentro do contexto é atacado com ácido sulfúrico que você faz o NPK. Exatamente. Né? Então, esse fosfato, porque aí fala assim, o solo da região de Irecê é rico. É porque, como você falou, o solo ele é o filho da rocha. Então, a gente tem uma rocha que é extremamente rica em calcário. Né? Tanto calcítico, quanto em calcário dolomítico, quanto dentro do contexto do fosfato em si. Uhum. Então, automaticamente, o solo da região de Irecê ele se torna diferenciado porque ele herda as características de das uma rochas. rocha rica. Rica no contexto aí é mineral. agora é uma questão que eu adoro falar sobre isso. De uma rocha rica, uma rocha marinha, né? E o que é uma rocha marinha? A água do mar, uma água salgada. E por que a água do mar é salgada? A água do mar é salgada porque aí, a partir disso, eu vou falar das rochas mais antigas também, um pouco de tectônica. A água do mar é salgada porque todos os rios levam... a água vai para o mar, né? O destino dos rios é o mar. E nesse processo do rio tá percorrendo, né? Como o Rio São Francisco, que é o que dá o nome da nossa formação aqui, né? Do nosso supergrupo, na verdade. Formação salitre, né? Lembra isso de água do mar salgada, é a nossa formação aqui. Grupo UNA, porque faz parte de um supergrupo, o Supergrupo São Francisco, que abrange Minas Gerais, né? Abrange outros... É porque, para quem não conhece, o Rio São Francisco é graúdo, até dá um nó da rabiola, porque o bicho é grande. O bicho começa lá no norte de Minas e desce e corta a Bahia toda, ainda corta um bocado de estado aí, né? Pernambuco subindo aí por dentro aí. E vai desaguar na divisa de Sergipe e Alagoas, e eu estive lá. Foi mesmo. Tem um passeio, Renato, que é uma curiosidade. Já vi o menino fazer isso aí. Não, os caras pegam como é que eles chamam? Da foz, tá ligado? E é de você pegar desde do nascedouro lá do Rio São Francisco e descer o processo navegando até chegar. Teve uma galera que fez isso de motorhome acompanhando na beira do rio. Desde a nascente até o momento onde ele deságua no São Francisco, de motorhome acompanhando os passeios do rio. Eu fui de Chique até Bom Jesus da Lapa e voltei, né? 7 dias e 6 noites embarcado. A gente está programando também uma trilha aí para a gente descer daqui para Petrolina. As embarcações estão quase prontas. Estamos preparando uma missão, a Expedição Petrolina. Por favor, continue. Sim, então a água dos rios, ela vai passando pelas rochas, né? Imaginem o Rio São Francisco, lá de Minas Gerais. Minas Gerais é uma região do Brasil riquíssima também, né? Geologicamente falando, de mineralizações. O berço mineral do Brasil está lá, né? Com relação Isso, a minério de ferro, com incrível. relação a minerais metálicos, cobre, chumbo, ouro. Mas aí vamos pensar lá no passado e tudo mais. O rio, ele vai levando esses sais, né? Que vai lavando as rochas por onde ele vai passando. Que são os elementos químicos que são a nossa tabela periódica quase toda. Né? Quando a gente fala sal, não quer dizer só que é uma coisa salgada, é sal no termo químico mesmo, química básica, né? Sal, base,
Sal mais base dá um ácido, né? Uma coisa assim? Sim, Tem um negócio desse, né? sim. Enfim, Não, e não aí... explora muito um momento desse, não. Não, Renatinho? Que é pra não passar vergonha. Então. Desculpa aí, meu professor. Não fique bravo comigo, não. E aí, o que é que resultou? Lembra que quando eu falei que o mar transgredia, né? Teve essa primeira... Não, na verdade, não lembro se era na primeira ou na segunda. Enfim, uma dessas aí foi porque a Chapada Diamantina, né? Que a gente conhece, mais ali o parque e tal da Chapada, só que em termos geológicos, a formação, deixa eu ver se chama formação ou é grupo. É grupo. O grupo Chapada Diamantina, que tá dentro dela está a formação Tombador e a formação Caboclo. Ela vai bem mais além do que o parque, né, da Chapada. Então, o último período de formação foi uma geleira, né, que a gente chama de um período no tempo geológico de snowball, que é a terra bola de a neve. Chapada estava toda congelada e só tinha gelo. Imagine, meu Brasil. Não só a Chapada, como o planeta. O planeta todo A congeladinho. terra bola de neve, snowball, quem quiser pesquisar, é snowball em inglês. E aí, foi esse degelo, né, após outra mudança de ambiente, foi esse degelo que fez esse mar invadir e começar a formar essas rochas daqui de Irecê. E a questão do intemperismo físico, químico e biológico, esse entre... negócio vem degelando e vai percolando e vai descendo e vai abrindo os seus locais e vai abrindo os seus caminhos. E a água tem aquela história, a água mole, pedadura, tanto bata até que fura. E fura mesmo, irmão, tá ligado? Inclusive, assim, eu falei da formação salitre, né? Só que entre a formação salitre e entre a última formação da Chapada, que na verdade é Morro do Chapéu, né? Tem a Chapada Diamantina e vem a formação Morro do Chapéu, que a formação Morro do Chapéu também só a formação mesmo. Tem uma outra formação que é o Bebedouro. Sim. Que são rochas conglomeráticas, né? Quer dizer, são pedaços, imagine, esse pedaço, com esse pequeno, aquelas coisas tudo misturado. Que o gelo foi arrastando, né? Nesse degelo, o gelo foi arrastando as rochas. E inclusive lá em Jacobina tem afloramentos que você vê o risco que essa geleira fez, né? Nesse deslizamento. E aí começou a formar aqui a bacia. Eu prefiro focar mais na bacia porque é o que eu tenho trabalhado mais ultimamente, né? Uma mostra como essa é muito, muito interessante, porque ela vai mostrando aqui os períodos sequenciais de deposição, né? Então, você teve uma época de sedimentação onde você tinha uma característica específica e você caracterizou o material mais claro. Lá na frente você tem um outro período deposicional onde gerou uma outra característica que você gera um material. E aí você vê, e é interessante quando você vai trabalhar na questão da geotécnica, você chega lá na mina e um material que foi deposicionado assim, tá assim. Uhum. Tá completamente dobrado, quebrado, fissurado, em função do que a tectônica de placa mexeu. Essa daqui, que é da RM, né? Deixa eu trocar aqui. Vamos trocar. Deixa eu botar aqui em cima. Essa é pesada. Essa daqui da RM, ela foi formada nesse sentido aqui, né? Não me lembro muito bem, essa aqui eu não anotei, o topo e a base. Eu acredito que... Não sei, não acredito. Eu realmente não sei o topo e a base. É interessante para quem não conhece de geologia, porque assim eu tive a oportunidade de estudar de maneira muito mais plena a característica da jazida da mineração. Então, além do trabalho inicial que foi feito de pesquisa, foi feito um trabalho complementar de pesquisa. A monografia. Né? A monografia, além da monografia, foi feito um trabalho complementar de pesquisa, onde porque assim, lá atrás a gente tinha uma característica mais de escavação de trincheira e de perfuração rodopercussiva. Então essa perfuração rodopercussiva, ela gera uma característica geológica que lhe dá uma base. Mas agora a gente conseguiu, dentro do contexto... Era para ter uma noção, né? Assim. Isso lá atrás a gente teve uma noção. Mas agora a gente fez, digamos assim, o que foi de massa, que foi da geologia técnica e pesada. Então,
Porra, hoje, quem não conhece uma litoteca e quiser conhecer, por exemplo, uma litoteca. O que é uma litoteca? Uma litoteca é um ambiente onde você vai armazenar as amostras que são retiradas dentro do processo de sondagem. Por exemplo, que você teve a oportunidade, junto com o nosso querido amigo Mário Monteiro, um geólogo fantástico, de a gente Gente fazer o boa. acompanhamento e o levantamento de toda a geologia lá do depósito do Morro Verde. Então, com relação à classificação, com relação ao calcário calcítico, com relação ao calcário dolomítico e suas potencialidades no que tange ao processo de corretivo de solo. Foi uma pesquisa voltada para a econômica mesmo, né? Porque eu fiz o trabalho da graduação pensando na história geológica, né? E não na parte econômica. Eu queria contar a história, né? E agora foi feito o estudo mesmo Lá atrás econômico. ela acompanhou como é que aconteceu e a história é bonita. E, na verdade, para saber da econômica, a gente tem que entender primeiro a história. Como que aconteceu tudo, É. né? Conversei Mas, muito querendo com ou não, ele. é o dinheiro que move os negócios, então o cara tem que É. viabilizar o trem. Aí o que você estava falando das rochas estarem invertidas, que isso aí eu vou falar, vou deixar mais para o final. Mas eu já vou adiantando aqui também, que talvez até seja o final, nem sei que hora é essa. Mas assim, Tá tranquilo, nós estamos em 20 minutos ainda, não tenha pressa, nem eu, nós temos o céu é o limite. Meu Deus, essa rocha aqui... Imagina, a gente tá falando aqui da geologia, são 4,5 bilhões de anos. Eu tô fechado com questão de minutos. Que sabe? Não tem pressa. Então, as rochas sedimentares, né, gente? As rochas sedimentares, elas são formadas horizontalmente. Diferente de rochas que a gente chama de rochas ígneas, metamórficas, né? Que são rochas formadas no interior da Terra, né? Elas são cristalizadas, né? Elas sofrem um processo de resfriamento do magma ali, né? Dos fluidos que tem, enfim. Já o sedimento, né? Aqui a gente está trabalhando com rocha de superfície, rochas formadas na superfície, né? Rochas sedimentares. Então, ela é formada horizontalmente, só que lá na pedreira de Brennan e Lucas, ela estava praticamente em pé, acho que 85 graus, quase 90 graus. Ela estava em pé. Aí, por que ela estava em pé? Agora vi a Esse porquê que história. estava em pé vocês vão esperar, porque no final, quando eu falar da deformação brasiliana, antes eu ainda vou terminar a formação da bacia. Ó, essa daqui, essas rochas, na verdade, todas, né? É porque, assim, elas se complementam, assim, no tempo. Uma característica básica para entender aqui é isso mesmo, do mar ir e vir, ciclos grandes, de avanços e regressões grandes, e como ciclos pequenos também, né? Por isso que a gente tem aqui, ó, um mar, ela foi criando assim, ó, essa daqui é vermelhinha, essa é mais branquinha. Essas rochas assim mais escuras, esses calcarenitos mais escuros, na verdade isso aqui eu acho que é um calcarenito bem fino, quase um calcilotito. Esse daqui já tá mais pro calcilotito. Esse aqui é da Santa Teresa. Aí você olha pra minha cara e pergunta, Bruna, qual a diferença do calcarenito pro calcilotito? Ainda bem que Brother, você a gente tá falando aqui de geologia, que temos técnico, dona Bexiga, meu irmão, não vou mentir pra você, eu quase morri doido na faculdade. Pronto, assim, ó. Aqui assim, pense que o carbonato são sedimentos químicos. Sim. Assim, quando a gente pensa É um processo deposicional de origem química, né? É um sedimento químico, então, quando fala calcarenito, é para lembrar a granulometria da areia. Sim. O tamanho, né? Então é fino porque é uma areinha bem fininha. Sim. Já o lutito é o tamanho já de lama. Ele vai ter uma característica mais fina ainda do que de a areia. argila, de argila. Já de argila. Então, Tá vendo aí, brother? aqui, vivendo e aprendendo. Não aprendendo na faculdade, vai aprender com cassinha aqui no meu querido podcast, que também é cultura. Então, ela tem isso aqui, dessas intercalações. Aqui, ó. Aqui, tudo que é de uma cor só era um ambiente. O mar estava ali sedimentando. Aqui, como é mais fino, você já imagina o seguinte. A formação daqui era uma rampa carbonática, né? Uma rampa mesmo. O mar era raso. Assim fica bom pra cá, não sei.
Era um mar raso, mas era um ambiente assim, ó, né? Uma ladeirinha, uma coisa. E o mar vinha aqui. Mesmo a parte mais funda ainda era um mar raso, né? E era nessa parte mais funda que foram formadas essas mais finas, Sim. mais escuras, mais finas. E essas intercalações brancas também são de sedimentos mais que vieram mais terrígenos, né? Aqui era sedimento marinho, aí veio um rio que veio doido lá, uma tempestade, Sim. né? Tipo assim, uma tempestade de não sei quantos milhões de anos. Essa tempestade zona levou sedimento fino e intercalou com o sedimento do mar, né? Então aqui são terrígenas, são intercalações de rochas trazidas dos rios por eventos. É porque essas coisas, meu irmão, é interessante da conversa da geologia, meu irmão, porque a conversa, eu costumo falar que é conversa de doido, porque é mesmo uma parada que usa como referência 4,5 bilhões de anos. E ainda falando aqui de 1 bilhão de anos atrás. Entendeu? Então as coisas não é a escala que a gente está acostumado a dizer, pô, eu tenho 42, o que é 42 perto de 1 bi? Não é nem um cheiro na raviola, não é não? É um negócio distante, mas é porque o interessante é isso, porque mas as rochas, elas falam. E aí o geólogo está aqui para poder descer para esse mundo completo. Pois é, e aí, para fechar aqui a formação, acho que já está dando quase para fechar. O que é que acontece? Elas são rochas diferentes, mas não quer dizer que elas foram formadas uma depois da outra, não. Ao mesmo tempo, elas estavam sendo formadas ao mesmo tempo, elas eram apenas de Localizações distintas. localizações diferentes. Então, ao mesmo tempo que estava formando essa aqui no fundo, estava gerando essa mais na parte da frente, estava gerando esse numa outra região mais rasa. Né? O estromatólito, ele precisa, como é vida, né? Então ele precisa de luz para fazer fotossíntese. Então é na região mais rasa. Mais rasa. E mais rasa agora também não tão rasa, porque se for rasa demais, ele não forma um... Se bem que esse é a perfeição de Deus, brother. Não é nem tão simples, maré, nem tão pouco. Intermaré, um ambiente mais ou menos assim. E aí eu queria que colocasse a figura do Morro Verde, que foi... Aqui foi o mapeamento que eu fiz das litofaces lá da Pedreira no meu trabalho de graduação. Sim. Lá no Morro Verde, na mina, né? Então, assim, a gente tem ambientes diferentes que vão formar rochas diferentes, né? Então, a gente tem, por exemplo, o calcilotito, né? Que é esse daqui. Ai, deixa eu pesar, né? O calcilotito, que é essa. E eu gosto de pegar, o negócio fica cansado. Deixa eu até botar aqui logo. O calcilotito, né? Tá bem o primeiro ali em cima, ó. Um paleoambiente mais distal, né? Na sequência de uma rampa carbonática em subambiente de submaré. Aí tem também os calciltitos, que eu não trouxe nenhum do calciltito pra cá. Calcarenitos muito fino, talvez seja esse aqui. O calcarenito fino. O calcarenito fino é esse. Perdão, viu, gente? Calcarenito fino é esse daqui. Paleoambiente plataformal sujeito a aporte sedimentar continental, que é o caso desse aqui também. É uma energia deposicional intermediária ali, né? Vai tendo essas oscilações. Aí tem a terrígena. Essa daqui, ó, que é um argilito. Isso aí é o terror da pedreira. Toda vez que a gente encontra dentro da ocorrência da mineração, porque ela é uma rocha, que é uma interferência, digamos assim, dentro do processo deposicional do calcário. Porque tem o seguinte, todas as pedreiras, agora aproveitando para a gente ir no que tange a parte técnica da mineração, do agregado para a construção civil. Esse é um mineral que ele não tem tanta resistência como o calcilorrutito, como o calcário de maneira mais ampla. Então, como ele tem uma característica de mais de um argilito, né, dentro do processo, então a resistência dele é menor, então ele se torna um ponto de fraqueza dentro do processo do concreto. Então o que acontece? Toda vez que a gente identifica dentro da jazida, então qual o trabalho da geologia dentro do contexto de produção mineral? A gente identifica uma área com essa característica de minério, ele não pode ser utilizado no contexto de confecção de brita para a construção civil. Ele tem que ser utilizado para um meio não tão nobre, que seria o BGS, que seria a brita corrida, que é um material que vai ser utilizado como
um processo de preparação de subbase, de compactação de base, tá entendendo? Porque ele, se for utilizado dentro do concreto, um material com essa característica, ele vai gerar, digamos assim, um ponto de fraqueza no concreto. Exatamente. Um ponto de ruptura. Então, aí você fala assim, pô, mas eu fiz o meu concreto certinho, tá entendendo? E eu botei a quantidade certa de cimento, a quantidade certa de areia, a quantidade certa de água, mas tinha interferência de um mineral que ele não tem uma resistência mecânica suficiente a isso. E o que vai acontecer? Ele vai gerar um ponto de fraqueza dentro da estrutura do seu concreto. Por isso a importância da geologia, inclusive na identificação desse potencial material dentro do depósito. E também no ponto de fraqueza, porque ele também está localizado nas áreas de cisalhamento, né? Nas áreas da mina que sofreram mais intensamente a deformação, né? Porque tem na geologia, na engenharia, né? A gente vê aquela questão de ductile, ruptile, né? De resiliência, né? Sim. Então, uma rocha mais mole, né? Uma rocha mais de lama, como essa daqui, né? Que é um argilito, ela Sim. vai deformar mais, ela vai inverter. Essa daqui também, ela estava igual a essa outra. Ela estava em pé lá na mina. E, inclusive, quando você vai utilizar um processo do explosivo, é uma rocha que ela acaba absorvendo a onda de maneira mais ampla, entendeu? Então, até ela dificulta no processo de desmonte em si. Ela dificulta? Mas como normalmente a incidência dela é muito pequena, acaba não atrapalhando de maneira significativa. Ela adora brincar de esconde-esconde, né? Quando pensa que não... Ela vem só pra fazer raiva e dá trabalho. Aparece. Agora, por outro lado, o material que você falou, né, do BGS, foi quando a gente fez o estudo do solo da pedreira, né, junto com esse material que tinha o argilito, era um material excelentíssimo para construção. CBR fantástico. Para base e subbase, deu mais de 80% de compactação CBR, né? CBR, né? Aquele Califórnia. O índice Califórnia também, que deu dentro do padrão. É justamente deu por isso. Muito excelente. O que a gente busca dentro da EM Mineração é justamente isso. É buscar a tecnologia e os ensaios que comprovam que a gente consegue atender independente do nicho na área de construção, para mineração. Precisa de agregado para construção civil. Nós estamos juntos. Pronto. E os rifts, a quebra das placas, a gente... rapaz, eu queria mostrar o meu mapa, mas não... Como é que fala? Eu não consegui a imagem. Eu tenho só um rascunho lá no carro, não sei se dá para pegar, mas acho que não. E aí, resumidamente, né? Esse trabalho que eu fiz na pedreira do mapeamento geológico e estrutural, que na verdade o que eu mais queria fazer era a estrutural, porque lá é um negócio fantástico. Um laboratório a céu aberto. E aí o que acontece? Essas rochas... Acho que eu vou contar a historinha, né? Aquele dos desenhos, para poder fazer a tectônica. Sim, sim. Que aí eu entro nessas aqui que são da deformação. O pessoal tá com a técnica, já tá com as fotos ali? O croquis 1. Isso. Então, esse desenho eu fiz na faculdade ainda. Só que ele cabe perfeitamente para falar aqui desse assunto, porque é o mesmo contexto geotectônico, né? Quando a gente vai falar de geotectônica, a gente tem que desapegar de limites. Então... Ele está falando aqui, meu irmão, de 1 bilhão de anos atrás. Então, se você que tem limite é município, meu querido. Então, quando... Desapegue, tá ligado? Cai pra dentro da viagem junto com a gente. E vamos lá longe. Não, Renatão? Então, aí, num período bem antigo... Acredite, né, que é verdade. Antes da formação aí da Chapada e tudo que a gente conhece, o que é que a gente tinha, né? Primeiro tinha o Arqueano, que é um período geológico, que é aquele que data de 4,6 bilhões de anos e vai até 3 alguma coisa, se eu não me engano. Posso estar errado também, não lembro. Mas aí vem a história que a gente já pode contar, porque já tem estudos, né? As pessoas fazem datações,
estuda bastante aí essas rochas. Quando a gente fala de datação, a gente está falando de carbono 14 e outras datações que são feitas para poder identificar questões geológicas, não. Para rocha não se usa carbono 14, porque o carbono 14 ele é usado para seres vivos, né? Sim. Aí para rocha é usado, o que se usa bastante é o que Césio, alguma coisa. Não. usa muito como é que chama? Eu esqueci todos agora. Enfim, Com certeza é uma galera que tem uma vida útil muito maior. Tem até um mineral que eu sempre via na lâmina da faculdade. Enfim, aí, zircão. Zircão. O zircão é usado para datação, ele, se eu não me engano, ele data a formação. Aí tem minerais que datam, tem um que chama datação samarineldímio, uma coisa assim, urânio chumbo, né? Rapaz, não vamos, Enfim, não vamos entrar não no detalhe dessa bagulheira aí, não, porque aí a gente vai passear pela tabela periódica aí. Professora Ângela, me desculpe. A gente vai começar a passear pela tabela periódica aí. Você vai perguntar porque o interessante da geologia, pô, é isso, cara, porque imagina, o cara que é contra a mineração, entendeu? Eu costumo falar, você que é contra a mineração, você tem que virar índio, morar numa casa de taipa, tá entendendo? Pegando folha de banana para poder fazer sua roupa. Porque, pô, o que você precisar hoje depende da mineração, né? Se você, no que tange a vestuário, no que tange ao seu óculos, sua roupa, tudo aqui tem alguma peça que vem da mineração. Pois é, tudo. Mesmo que falar, mas isso aqui é de algodão. Sim, mas e a máquina? Processar isso aí. Né? E o transporte, tudo. Tá em tudo. Então, voltando lá para aquela figura, né? Outra imagem das placas, então haviam essas 3 paleoplacas, né? Paleo porque hoje elas já colidiram, né? Que é o resultado aqui atrás, ou aqui embaixo. Essas paleoplacas. Aqui, essas setas são tensores, né? Esforços. Placa tectônica, a gente sempre lembra que está associado a choque, né? Terremoto, vulcanismo. É aquela coisa, né? O cara fala, que porra é placa tectônica, que assim, pelo amor de Deus, aí a gente vai voltar agora para a geologia básica, tectônica de placas. A tectônica para quem não de placas. conhece, lá embaixo, tá ligado? Depois do solo, depois das rochas, lá embaixo, tem várias placas que se movimentam, né? E aí lá embaixo, essas placas, através dessa movimentação de placas, que vem desde lá de trás, que as bichinhas já vêm caminhando e se movimentando há milhares e milhares de anos, assim que se formaram as cordilheiras, assim que se formam vários outros contextos através da formação dessas placas. Exatamente. Aqui embaixo foi o resultado do choque, né? Dessas placas, da paleoplaca Gavião e a paleoplaca Jequié. E a serrinha, né? Essa aqui embaixo, aí a serrinha acho que não participou aqui, não. Sim. Mas o que acontece? A placa mais velha, ela vai afundar. A placa mais nova zona de subir. Conversão, subducção. Convergência, a subducção ali, né? Aí sempre geralmente tem uma porção que se descola da placa ali embaixo. Essa parte que se descola lá embaixo, ela vai gerar um aumento de temperatura, de transformações ali que vai ocasionar quebras. Sim. Né? Essa parte daqui de baixo que descola, ela vai formar. Aí eu acho que isso está na figura, no croquis 2. Ele vai formar ali, né, as quebras. Sim. Esse desenho aqui de cima, que também pode-se dizer que esse desenho daqui aqui só muda a perspectiva, né? Sim. Ali é como se a gente estivesse vendo de perfil, o negócio quebrando, né? Imagine o calor subindo, aí a placa abre. E é interessante que esses fluidos, quando eles vão percorrendo perante essas fissuras, né, essas fraturas, em função, inclusive, da temperatura, eles vão reagindo com as rochas que estão dentro desse processo e vão formando outros minerais. Então, que é a formação Rio dos Remédios, eu acho, da Chapada Diamantina. Tem lá em frente àquele hotel bem grande lá em Rio de Contas. Sim. Tem rocha vulcânica ali, bem pertinho do hotel mesmo.
Serra da Gameleira, Grupo Rio dos Remédios, um desses dois aqui tem umas subvulcânicas. Desse processo aí, né, desse vulcanismo, porque Sim. quebrou. Então, primeiro começa o vulcanismo, aí vai vindo os conglomerados, né, e esse contexto aqui de cima a gente chama de rift. Sim. Rift é quando quebra, né, ali são as vulcânicas, esses T's, tá vendo, mais escuro? Sim. É como se fosse a intrusão das vulcânicas. Ao mesmo tempo que está sedimentando, o que está sedimentando é as linhas horizontais. Sim. E as vulcânicas entrando também e se acomodando ali nos estratos. Agora Né, que assim, é interessante falar assim, quando a gente fala aqui com relação a essas intrusões, né, vulcânicas, e aí a galera para poder parar para entender como é que se forma cada tipo de mineral, cada tipo de... Como é que ele se forma? Como é que se estrutura? Por exemplo, a diferença de um diamante para um carbono. Os dois têm o mesmo, né, digamos assim, a mesma composição. Só que cada um foi formado dentro de um ambiente deposicional favorável, completamente diferente. E esse ambiente de temperatura e pressão, né, associado aos minerais associados ao magma de deformação ou ao tipo de bem mineral, vai gerar um material completamente diferente. Né? elementos Então, iguais, mas em condições diferentes formam coisas diferentes. aí você quer continuar fazendo a mesma coisa a vida toda e querer ter um resultado diferente. Existe isso? Nunca. Percebe-se que a geologia já explica isso desde lá atrás, né? Se você vai ter que fazer coisa, se você fazer a mesma coisa o tempo todo, você vai ter o mesmo resultado. Se você fazer coisas diferentes ao longo do tempo, você vai ter resultados diferentes. E é assim que Deus demonstra tudo isso aí dentro do seu contexto de evolução. É isso aí mesmo. E o que mais dá mineralização, riqueza e mineral nobre é estresse tectônico. Quanto mais o negócio for ali, cola, esfrega, e temperatura lá em cima, pressão, que tá. São os melhores ambientes deposicionais onde você consegue gerar as jazidas. Que é inclusive, acontece tanto para o fosfato, que a Galvani está explorando, coloca aquela deformação brasiliana para mostrar as dobras. Essas a gente chama de anticlinal. Anticlinal é quando uma dobra, Ela na fábrica? Não. É lá. Uhum. Quando ela tá... Pode chamar de antiforme, é até melhor chamar de antiforme, né? Mas nesse caso aqui é um anticlinal mesmo. A rocha, no que ela vai ser deformada, ela vira um morrinho. Agora você imagina a força aplicada para dobrar a rocha, meu parceiro. E dobra, viu? E dobra que não é pouco, não. Essa a bicha é ignorância aí, pai, tá ligado? Dobrar a pedra, irmão, será se o bagulho é louco, é forte? Essa daqui é até mais aberta, mas tem outras mais fechadas aqui, como essa de baixo, né? Então, as mineralizações, elas estão exatamente nesses lugares mais deformados. O fosfato da Galvani, ele, aqui na nossa região, quando a gente olha no Google Earth, que a gente vê assim linhas leste-oeste, e se a gente for ver a topografia, né, são Sim. regiões mais altas, são os lugares mais favoráveis para encontrar, assim como também o chumbo e o zinco de Lapão e tal, que estão encontrando aí, também está no anticlinal, né, também está nessas Agora áreas mais perceba deformadas. que a nossa região de Irecê, ela se torna uma área que tem um potencial mineral fantástico. Nós Rapaz, temos daqui a aí, 20 anos, Irecê vai ser... a Galvani está chegando aí fazendo um investimento fantástico, né, para poder trazer, para poder fazer a extração do fosfato primário. Nós temos aí, como Clecinha teve a oportunidade de trabalhar, a RE Mineração vem estudando de maneira plena essa questão do calcário corretivo, para que a gente possa atender o mercado de corretivo com material calcítico e material dolomítico. A gente já está com a fábrica bem estruturada, já fizemos grande parte do investimento, estamos só nos organizando para poder colocar em operação, porque logo a RE Mineração consegue entregar para você o calcário corretivo que você precisa, tanto calcítico
quanto o dolomítico. Exatamente. E por isso que é importante também, Breno, e meu interesse, né, de vir falar de geologia, porque assim, quanto mais a gente se informa, menos besta a gente é, né? Então, muita gente aí pode, assim, eu acho que a consequência desse crescimento econômico daqui da nossa região tem que ser um crescimento para a gente, né? Que é daqui, não só para uma empresa que vem de fora. Ou seja, você tem uma mineração na sua área, não é simplesmente, não, assina qualquer contrato. Calma, né? Lembre-se que você tem profissionais do ramo de engenharia, de geologia, que podem lhe assessorar para identificar aquilo que você tem, como você tem e como isso pode ser um ativo, né, mineral dentro da sua propriedade. Para isso nós temos a CMGEO Consultoria, né, consultoria geológica, que pode dar todo o apoio nesse contexto. Porque é aquela coisa, porque assim, graças a Deus, eu acho que não vai acontecer na nossa região. Mas em alguns lugares acontece muito, né, de algumas empresas levar na boa fé da galera, e a galera quando vê, a mineração chega, extrai, o benefício para quem realmente depende do local é pequeno. Pois é, eu acho que a gente tem tudo para crescer. Assim, a gente tá aqui, não é à toa, é a gente que tá aqui de sol a sol, é a gente que tá nessa terra e a gente tem que crescer todo mundo junto. Com certeza. E é uma coisa que eu faço com muito prazer, assim, com muita satisfação, é falar sobre geologia. Tenho muita vontade de ser professora. E aí é isso. E o interessante é que, assim, quando a gente fala no contexto de geologia, né, é a oportunidade, às vezes, de decifrar para muitas pessoas, né, uma linguagem que, às vezes, ela não é acessível. Isso. Então, vários dos termos que você falou aqui agora, vai ter uma galera que vai estar falando que porra é que essa mulher tá falando aí, brother? Mas é isso. É inglês, é francês, é paleoproterozoico, tá ligado? É difícil até de falar, meu irmão. Tá entendendo? Mas você entender que a rocha, ela tem a sua história e ela conta a sua história. E a geologia é a ciência que consegue interpretar, né, o que a natureza predispõe e coloca. É uma ciência linda da porra, velho. Mas o cara tem que ter uma memória boa, porque a história é muito longa. É uma história longa, tem que ter paciência também para ouvir. Mas assim, é bom quando a pessoa realmente fala, olha, não entendi essa parte, me explique de novo. Porque senão a gente fala, porque a gente é muito acostumado, né, a falar com esses termos. E aí eu acho bem legal, assim, quando a pessoa... Hoje mesmo eu botei, quando você confirmou, né, que... Aliás, você me chamou para vir hoje, e aí, quando tava tudo certo para vir, eu falei, rapaz, eu vou botar algumas perguntas no Instagram para ver se alguém tem interesse de saber alguma coisa, que aí já grava respondendo, né? Então, Lisa falou para eu falar sobre as rochas, formação das rochas, que eu tô falando, e dos solos também, né, que a gente tá falando. É aquela coisa que o pessoal fala, a solo de Irecê, ele é fantástico. É maravilhoso, e se plantando gente. trucidar. Agora, por que? Imagina esse solo que daqui... o fosfato que sai daqui está alimentando, né, o Brasil e o mundo no que tange ao processo de agricultura. Né? Só que ele é beneficiado. E aqui o nosso solo ele já tem isso aqui pronto, dilurido, igual diz o povo. Pois é. E aí, Léo, de Morro do Chapéu, pediu para falar sobre as cavernas e as dolinas. Que assim, é uma característica das rochas calcárias. É uma característica, né? Por exemplo, quando a gente quer ir para por exemplo, fui contratada para fazer um mapeamento lá, sei lá, bem longe. Aí eu vou olhar, pronto, eu sou uma pessoa de fora. Fui chamada para fazer um mapeamento aqui em Irecê. Aí, primeiro, antes de vir aqui em Irecê, primeiro eu vou olhar a imagem de satélite, né? Primeiro a gente sempre faz um pré-campo antes. Sim. A gente estuda, pega material, lê tudo que a gente pode, tudo que tem de ciência prévia, né? De informação tudo que já prévia, tem informação, os literatura. mapas, a CBPM disponibiliza levantamento geofísico, a CPRM disponibiliza, meu Deus, o Serviço Geológico, né, do Brasil, que agora já estão chamando assim, disponibiliza muita coisa. E tem a imagem de satélite, que é muito legal. Na imagem de satélite, a gente vê os círculos, né? Que é o relevo kárstico, são as dolinas. Até no Strava, andando de bicicleta,
você vai ver lá a topografia, os círculozinhos. É o relevo daqui de Irecê, né? São as cavernas, as dolinas, são áreas de proteção ambiental, e são formados por dissolução. Então, é assim, ó, a mesma coisa. Ela é formada por sais e também água salgada. Sal, água passa, percola, E também vai embora do mesmo jeito. A água passa e vai lavando, né? E aí vai formando esses relevos. Sim, aí Léo falou também de registros fósseis. Registros, meu Deus, fósseis. Eu não, assim, a única coisa que me lembra de fóssil seria isso aqui, mas eu não sei se pode chamar isso de fóssil. Porque aqui, na verdade, não é o animal morto, né? Não é a cianobactéria morta, aqui o lugar que ela viveu. Essa formação nossa ainda não existia vida robusta. Não existia vida evoluída na Terra. Então, assim, a gente aqui perto, a gente não vai encontrar fóssil de peixe, não vai encontrar fóssil de mamute. Em Campo Formoso, acha. Em Campo Formoso é calcário também. É relativamente perto. Na Chapada, você acha? Só que o carbonato de lá é mais recente, entendeu? Sim. Não é formação salitre. Não é esse daqui. Esse tem 1 bilhão de anos, né? Lá já é mais recente. Então lá encontra, mas aqui não. E aí muita gente falou muita gente não, gente, conversa. Só foi Márcia que falou e Lua Clara. Da água subterrânea. Sim. Aí, E a gente teve até a oportunidade aqui no podcast de discutir esse tema de maneira mais ampla com o pessoal do CREA. A gente teve um debate muito. Se você está com dúvida no que tange a isso, pode voltar alguns episódios lá atrás que você vai ver um episódio do CREA onde a gente bateu um papo aqui com pessoas, com geólogos, com parceiros que vieram aqui através da Câmara Técnica de Geologia discutir essa problemática e várias outras. então, assim, água subterrânea, né? É uma problemática na nossa região. É uma problemática por descontrole, né? Só por isso, apenas isso. Fiscalização, organização de processo. É complicado. Porque assim, aqui... Não adianta ficar batendo o tempo todo porque vai resolver, não vai. Em termos de natureza, a natureza foi muito generosa com a gente, porque a gente tem uma rocha que tem um aquífero cástico, que é Mas o Rio Jacaré tá sofrendo. Que é um aquífero. O bichinho tá sofrendo. Cada vez mais, né, o nível dele vai ficando mais baixo, e um rio que ele corria, né, que fazia seu curso legal. Hoje em dia ele está passando aí a 150, 100 metros de profundidade, lá por baixo da terra, escondidinho. E está passando com força, mas é lá embaixo. É lá embaixo, mas assim, o ideal seria que houvesse um controle, né? Que as pessoas cadastrassem. Porque assim, as pessoas... o problema, na minha opinião, é que as pessoas pensam apenas em não levar multa na hora de cadastrar ou não. Mas, na verdade, é uma forma de se controlar, né? Se a gente... Mais uma vez eu friso, tem necessidade de abrir um posto na sua propriedade? Busca uma empresa que tem um profissional habilitado, registrado no CREA. Com isso, você vai ter várias outras garantias. Uma coisa que a gente estava conversando aqui mais cedo, que ele falou, não, vamos, radiestesia, eu não quero entrar nesse mérito do pauzinho, porque vamos ver. O radiestésico chega lá e olha assim, meu irmão, abre ali. Aonde? Ali. E ali vai... Funciona. Mas você tem outros meios de geofísica e outras tecnologias, digamos assim, um pouquinho mais robustas, que vão fazer uma tomada de decisão mais assertiva. Porque quando você vai investir no poço, quanto é que você vai gastar no poço? Não é barato, 10 mil, 15 mil, 20 mil. Aí quando você chegou lá embaixo, você furou 200 metros e zero. E agora, era uma vez, meu dinheiro no meio do nada. E aí tem que abrir outro, né? E aí o que acontece? Aí vai toda uma burocracia no que tange a regulamentação, no que tange a autorização. Ou seja, quer reduzir o risco? Vamos para uma empresa que tem profissionais habilitados para executar esse tipo de serviço. Pois é, a gente tem que unir o máximo de informação que puder, né? Porque a gente, antigamente, há décadas atrás, que não é tão
tanto tempo assim, se achava água muito raso. Reza a lenda que a meia hora, o nome da meia hora é porque a galera acabou meia hora e achou água. Pois é. E aí, em tão pouco tempo, a gente deixar isso se esgotar, eu acho isso muita... É uma pena. Aí Márcia perguntou se onde tem lajedo tem muita água, se isso é mito ou verdade. Assim, o fato de ter lajedo não quer dizer que tem muita água. O fato de ter um lajedo é que a gente vai ter como estudar o lugar, né? Eu acho muito, para mim, só com o que eu sei de geologia, eu acho muito difícil chegar num lugar onde não tem afloramento nenhum e dizer é aqui. É mais arriscado, sabe? Às vezes eu até prefiro nem Porque a marcar. rocha, ela conta a história. Isso. Aí quando você vê a rocha, aí sim, né? Você pode ir para qualquer lugar do mundo. Você tá vendo a rocha, tá vendo a direção da fratura, a inclinação da fratura, tá vendo ali se tem outros planos de fraqueza. Então você vê um contexto, aí fica mais fácil de você Isso encontrar. é a especialidade da nossa querida, que é a área de geotécnica. Não, na verdade, geotecnia eu estou trabalhando também, mas eu tô trabalhando em geotecnia para implementação de uma pilha de rejeito no sul da Bahia. E para uma ponte. Sul da Bahia também e ponte. E para a construção de uma ponte aí com os engenheiros civis. E aqui eu tô responsável técnica para a empresa de perfuração, Sim. que ainda, a Frutos da Terra, né? Que ainda não começou a atuar porque a perfuratriz está na fábrica ainda. Tá vendo? Mas em breve... Frutos da Terra? Frutos da Terra, um abraço para abrir um meu poço chefe, regulamentado, tudo certinho. Procura nossa tudo querida geóloga, empresa cadastrada, empresa no cadastrada, INEMA, no tudo no CREA. INEMA, tudo dentro da legalidade. E olha, Breno, o que me conquistou foi quando ele falou assim, olha, eu quero abrir uma empresa de perfuração e o diferencial vai ser, sabe o quê? Que a gente vai fazer tudo certo. Meu irmão, já gostei de você, Aí, de graça. meu Tá entendendo? coração... Porque é difícil essa galera que já entra com vontade de fazer o certo. Pois é. Né? E aí, Lua perguntou um caso que é curioso também. Ela falou dessa água que às vezes mina no solo em alguns bairros, né? Como é Eu que... costumo falar em Irecê o seguinte, porque imagine, nós temos uma região de calcário, nós temos uma cidade onde não tem, né, um sistema de esgotamento sanitário. Então, você tem um solo argiloso, uma rocha que ela percola, mas ela não porosa, mas ela não tem essa porosa velocidade. E fraturada. Mesmo sendo porosa e fraturada, ela não tem essa capacidade de absorção dessa água nesse tempo todo. E aí, qualquer obra dentro da cidade de Irecê que você for construir, que você cavar, tá entendendo? Você vai ter aí material, né, das fossas, das casas, as paredes encharcadas. É um problema seríssimo aqui. Que um negócio interessante, eu acho até graça. Vou pegar aí o nosso querido Chico lá do Garofone, grande abraço, meu irmão. E ele falou o seguinte, meu irmão, ele produziu umas uvas lá do fundo do restaurante, com bricks, que região nenhuma consegue fazer. Aí ele me pergunta, como é que você conseguiu isso? Eu falei, porque o solo é fantástico. Matéria orgânica é pouca dentro da região de Irecê. Tá ligado, brother? Agora, se você explicar direitinho de onde é que vem essa matéria orgânica, será que vai ficar tão gostoso? Meu pai tem um mamão com esse mesmo fertilizante aí lá na vereda. Pensa num bicho que fica doce. Doce. Sim, mas é isso. Tem esse caso do esgoto. Agora tem também, Breno, sabe o quê? A gente aqui não tem rio, né? A não ser quando chove muito. E aí tem alguns lugares que você vê que é como se fossem rios. A própria vereda do Jacaré, né? Que é onde a minha família paterna veio de lá. Tem a vereda lá, só existe quando chove muito e depois seca. Então imagine, tem essa vereda do Rio Jacaré, que ela nascia acho que em Canarana, né? Passa até Centro-Sé, vai para desaguar lá no São Francisco. Sim. Ela tem rede de drenagem. Eu vou até arriscar desenhar aqui. Então a gente tem um rio principal. Tá filmando, Regi. E aí a gente tem as cabeceiras, a gente tem o rio principal e tem as drenagens secundárias.
que Sim. alimentam esse rio. E que, na percepção, assim, de cidade, né? A gente constrói a cidade em cima. Como é que a gente vai ver essas cabeceiras? Nesses lugares que a água mina mesmo que jorra. Sim. Que tem até um nome para isso, né? Às vezes, quando fura um poço, e aí fala que é um poço jorrante, que é o poço artesiano. Que é bom até falar que é uma coisa que as pessoas sempre, quase sempre chamam. Poço artesiano é o poço que a água jorra sem precisar de bomba. Rapidinho, produção. Pede para o pessoal desligar aquele negócio ali que tá daquele jeitão. Eu quero uma água também, por favor. E aproveita uma água para nossa querida aqui, por gentileza. Desculpa, continua, minha querida. E aí, a gente tem esses locais de nascentes, Sim. né? Que a cidade pode estar sendo construída em cima dessas nascentes. E aí, nesses lugares, tem uma facilidade maior da água minar. Eu vou esperar beber primeiro para comer. Com certeza. Ou seja, tudo tem uma explicação e tem uma logística e tem um porquê. Pois é. Tem só uma última pergunta aqui, aí depois eu vou falar da deformação, senão... Qual seria a última não, pergunta? já falei que foi que Stephanie falou de estudar os solos, a gente já falou bastante já sobre isso. Já, né? Obrigado, meu querido. E aí, deixa eu ver o que é que eu vou falar agora. O que é que falta? Diga aí. Boa pergunta. Você que é especialista no bagulho. Acho que eu mostrei todas as figuras. Ah, sim, aqui é só para mostrar como fica posicionada essas rochas que a Chapada Diamantina está inserida, né? Nesse marrom. Sim. É o supergrupo espinhaço, que a gente chama. Ele é bem, bem grande aí. Pega essa extensão toda que tá vendo de marrom. Irecê tá nesse pontinho aqui em azul. Eu peguei essa figura até da monografia também, a área de estudo ali, que foi o Morro Verde. Uhum. Esses símbolos aqui, esses triângulos, são zonas de cisalhamento, porque quando a rocha... Agora eu vou pegar um papel aqui para demonstrar. A rocha tá aqui, né? Aí vem o esforço, né? O que é que esse esforço faz? Vai dobrando. Vai dobrando, né? Vai dobrando. Aí, na história da geologia daqui de Irecê, teve um período de deformação. Na minha monografia, eu coloquei 2 períodos de um compressivo, né? Que é isso aqui de comprimir. Sim. Aí teve outro transpressivo, que é de fazer assim. Sim. E, por último, quando o esforço cessa, né? Quando acabou o esforço, ele alivia. Aí ele Relaxa. vai quebrar, né? Então, ó, imagina, ele vai acabar quebrando, ó. Comprimiu aqui, aí digamos que comprimiu, apertou, aí ele vai quebrar. Digamos que aqui são as quebras. Uhum. Aí dá pra entender? Aí são nessas quebras, eu tenho uma amiga que fala assim, nessas quebras eu gosto. Nessas quebras é que são as fraturas, que é por onde a água da chuva vai entrar e vai reabastecer o aquífero. E aí vem aquela história do ciclo da água que chove, desce, a gente utiliza de novo e vai, e corre, e vai, e volta. E a vida é isso aí. E assim, hoje, graças a Deus, mais uma vez, a oportunidade da gente aproveitar esse espaço do meu querido podcast para poder conversar com pessoas interessantes sobre temas interessantes e relevantes para a cidade de Irecê. Aqui um exemplo ó, da rocha deformada. A rocha deformada e cisalhada. Olha como ela é diferente. Né? Tipo assim, ó. Ela é como se fosse a mesma dessa. Só que essa daqui foi cisalhada. Essa daqui foi da zona de cisalhamento mesmo. Bem do núcleozão lá da zona de cisalhamento que eu peguei. A cor, né? Sim. Que é onde passa, onde os fluidos têm a chance, né, de passar, e são esses fluidos que vão pegando os elementos mais nobres, Percolando pela rocha e direcionando. Percolando e transformando ali, eles fazem substituições, né?
o Da onde vem a sais, calcita, da onde vem um... o legal é que, assim, tem os sais, eles têm, como eles têm raio atômico semelhante, eles podem substituir. Aí, por exemplo, tem o sal de cozinha, NaCl. Aí vem um elemento, por exemplo, o chumbo, substitui o sódio. E vem o enxofre, substitui o cloro. E aí forma as mineralizações. Aí, às vezes, dá pra ver alguns registros de... Ah, essa aqui dá pra ver. Deixa eu ver se é essa aqui dá pra ver. Nessa aqui não, que dá pra ver a ocorrência de... Não, aqui foi só pra mostrar o enxofre nativo. Sim. Enxofre nativo, deixa eu ver se é... Ah, não, é outra que eu tenho lá em casa. Dá pra ver as linhas do cisalhamento. As linhas do cisalhamento. Sim. Aí aqui é um quartzito. Um quartzito não, um mineral de quartzo. Esse, eu só não posso dizer o contexto, porque eu peguei lá solto, né? Eu não peguei no local, então eu não sei dizer muito bem, mas eu achei muito bonito. E quartzo não é tão Tão presente, né? Tão comum. E aqui a calcita é interessante mostrar porque aqui ela está no formato da estrutura atômica dela. Onde ela oferece, né, uma característica bem importante. Ela teve espaço suficiente para crescer, né? E ficou Bonita a mostra. bem bonita. E aqui é a calcopirita no calcário. O ouro de tolo. O ouro de tolo. Quando vocês verem isso aqui, gente, não acho que é... Não vai logo achando Aí que é foi ouro, interessante, não, rapaz, quando um dia desse eu tô lá na pedreira, um camarada me liga, eu falei, não. Eu falei que foi, ele falou, velho, você me vendeu uma brita aí que tem ouro dentro, velho, você se liga. Eu falei, como assim, rapaz, você tá doido, maluco? Ele, não, velho, olha, presta atenção, velho. Ele mandou umas fotos da amostra aí que eu vi aqui. Umas amostras de calcário aqui que tem ouro dentro. Eu falei, ô, irmão, se fosse ouro, não tinha ido como ver. Algumas pequenas ocorrências de calcopirita. É isso aí. Eu acho que é isso mesmo. Galera, então é isso aí, velho. A gente tava aqui com a oportunidade de bater um papo, meu querido, como a gente sempre fala, com pessoas legais, com pessoas interessantes, sobre temas interessantes da cidade de Irecê. Então, se você tem mais curiosidade no que tange a geologia da cidade de Irecê e você tem alguma dúvida no que tange a isso, aqui embaixo, né, a gente vai deixar gravado aqui no YouTube as características e o link, inclusive de Cassinha, né, da CMG Consultoria. E aí, se você tiver qualquer dúvida durante aquilo que a gente bateu esse papo, chama a gente aqui, que assim vai nos dar apoio, vai nos retornar. Né? Qualquer coisa já pode chamar ela diretamente, a gente vai marcar o Instagram também da Cassinha, né? Que é uma profissional que nos dá um apoio há tanto tempo e é uma querida. Viu, Cassinha? Obrigado, foi um prazer imenso bater esse papo contigo. E tamo junto. A oportunidade que eu sempre quis. Só pra isso. Coisa linda, né? É aquela coisa. Galera, muito obrigado. E mais uma vez, não esqueça, se você gostou, curte e compartilha. Meu querido podcast, todas as quartas-feiras, às 4h20. Tamo junto. É isso aí. Foi!